A história dessa HQ começa com o Vigia explicando seu papel. Todos sabem, né, que o Vigia, o Atu, ele é um ser imortal que faz parte de uma raça que vaga pelo multiverso Marvel, vigiando e observando as incontáveis realidades, os vários mundos existentes. Ele já testemunhou e acompanhou várias histórias alternativas ao longo de sua vida imortal. E agora somos apresentados por ele ao universo que estava prestes a testemunhar o seu fim. Todo universo tem um começo, meio e fim, galera. Infelizmente, chegou a vez dessa triste realidade. Tudo começou com o Quarteto Fantástico, o primeiro grupo de super-heróis a existir que deu início a essa era de super-heróis. E vai ser esse time o primeiro de muitos a cair. O começo do fim chegou. No laboratório da torre do Quarteto Fantástico já está tudo destruído. Janelas quebradas, fumaças por toda parte. No chão do laboratório vemos o Reed Richards, o Senhor Fantástico, nos braços de sua querida esposa, Sue Storm, a Mulher Invisível. Já era tarde demais. Ele já estava nos seus últimos momentos de vida. Ele estava derretendo até a morte. A Sue, desesperada, se pergunta quem foi que atacou a torre. Aparentemente, né, eles tinham acabado de receber um ataque surpresa. O Coisa, coitado, o mais forte da equipe, foi o primeiro a ir pro saco. Ele foi reduzido a pedras e poeiras. O Reed diz que mandou os seus filhos por um portal até a zona negativa, para que lá eles pudessem ficar seguros. Mas o portal foi destruído e eles não podem mais voltar para casa. O Reed não resiste ao derretimento e acaba morrendo no local. A Sue, de luto, vai procurar o seu irmão Johnny pela torre, mas após sentir a presença de alguém, ela fica invisível. Uma explosão acontece e o Tocha Humana já estava caído entre o incêndio. E do nada uma figura familiar aparece em cima dele. Era o insano mercenário tagarela, o Wade Wilson, o lendário Deadpool. Ele corta a cabeça do Johnny e o sangue dele espirra na Sue Storm, revelando sua presença e sua posição. Ele estava prestes a acabar com todo o Quarteto Fantástico, mas a Mulher Invisível dá o troco. Ela mexe com a cabeça do Deadpool e explode ele, jogando vísceras e sangue para todo lado. Ela ainda não entendia por que ele tinha feito aquilo, mas ele não iria machucar mais ninguém, nunca mais. Só que não, né? O Deadpool, ele tem um fator de cura, e a Sue parece que esqueceu disso, pô. Ele pega ela desprevenida, espetando nela a sua espada, encerrando de vez com a vida do Quarteto Fantástico. Mas esse, pessoal, não é o começo da história. Na verdade, para tudo ocorrer, precisa existir uma causa. Então o Vigia nos leva ao início para testemunhar e ver com clareza o verdadeiro começo desses trágicos eventos. Voltando no relógio, somos apresentados ao asilo Ravencroft, manicômio para os insanamente loucos serem tratados. O cara responsável pelo asilo, né, é o Dr. Benjamin Britton. Ele é um doutor bem renomado e que já cuidou de vários pacientes, e agora chegou a vez do Deadpool, pois os X-Men tinham acabado de trazer ele ao asilo. Ele já estava piorando, ficando cada vez mais louco. Por isso o professor Xavier decidiu internar o Deadpool na intenção de que ele melhorasse. Wolverine não fica muito feliz com essa ideia, não. Ele sente um mau pressentimento. Deadpool não para de falar como sempre, né? E contido numa camisa de força, ele é levado até a sala do Dr. Benjamin. E lá os dois começam a bater um papo. Acontece, galera, que esse safado aqui do Dr. Benjamin é na verdade um homem psíquico disfarçado na clínica. Esse cara é um vilão que veio do microverso na intenção de conquistar esse universo do Deadpool. E para alcançar os seus objetivos, ele reuniu um exército de supervilões para concretizar o seu plano maléfico. E agora o Deadpool estava sob o seu controle. Enquanto ele estava caído no chão tentando resistir à caixa do controle do homem psíquico, uma voz ecoa em sua cabeça. Algum ser misterioso, uma outra pessoa, outra identidade, digamos assim. Furioso, Deadpool consegue se libertar da camisa de força e do poder de controle, e ele enforca o doutor, fazendo o verdadeiro homem psíquico aparecer. Todo michuruca lá. Pro azar do vilãozinho, o Deadpool não teve misericórdia dele, e ele foi só o primeiro de muitos, galera. Após isso, ele escuta aquela voz de novo na sua mente, aquela misteriosa voz dizendo: "Você sabe quem eu sou, estava esperando por mim, você matou um deles, finalize o trabalho." Deadpool mata todos os guardas de lá, e pra finalizar, ele ainda taca fogo no asilo Ravencroft, matando todos os outros vilões lá dentro. O Vigia aparece novamente narrando a situação. Em outros universos, o homem psíquico, ele teria êxito no seu plano. Já em outros, os Vingadores conseguiriam derrubá-lo, mas nesse aqui, as coisas foram bem diferentes. E esse vilão acabou despertando algo misterioso na mente do Deadpool. Alguém que não iria parar até ver todos mortos. Nem o Vigia se safou dessa também, né? Deadpool roubou um dispositivo no laboratório do Reed Richards e foi construído por ele exclusivamente para derrubar a raça dos Vigias. E ele mata o pobre do Vigia, né, se perguntando com quem o cabeçudo tava falando. E nessa hora, quebrando a quarta parede, o Deadpool diz que os leitores vão querer ver o que vai acontecer a seguir. Vocês vão querer ver o mundo queimar. Após isso, o Deadpool, ele sai pelas ruas, matando todos os super seres. Heróis, vilões, anti-heróis. Ninguém vai se safar não, meu irmão. É todo mundo mesmo. A notícia se espalhou e todos viram o noticiário na televisão. Ele já deu fim ao motoqueiro fantasma, o Doutor Destino, até o Howard, o Pato
prato foi cozinhado, galera. O homem tá imparável. Mas a pergunta é, alguém é capaz de impedir ele? O Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, aparece lutando contra o Deadpool pelos arranha-céus da cidade. O Deadpool já tem seu próximo alvo. Ele cai igual uma jaca, se espatifando todo no chão. O Miranha tenta falar com ele, pra ele parar, né? Mas o Cabeça de Teia cometeu um grande erro. Ele pegou o Deadpool pela manga, pensando que a arma dele tava descarregada. O Deadpool mete um pipoco na cara do Miranha, estragando completamente o velório do nosso querido Peter Parker, coitado. Todos ficaram em choque ao ver um super-herói querido sendo morto a sangue frio daquele jeito. Deadpool foge dali. Indo pra um beco se esconder, o Deadpool se deixa guiar pela voz em sua cabeça. Aquilo já estava dentro dele há muito tempo, mas foi despertado só agora. Deadpool cansou dos peixes pequenos, agora ele vai atrás dos peixes grandes. Na Torre dos Vingadores, eles estão reunidos para bolar um plano para parar o Deadpool de uma vez por todas. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Miss Marvel, Mulher-Aranha, Luke Cage, Wolverine e Gavião Arqueiro foram os únicos que restaram da equipe atuante na cidade, pô. O Deadpool já havia matado o Pantera Negra, o Punho de Ferro e muitos outros que os Vingadores ainda nem devem saber. Alguns super-heróis, galera, a essa altura do campeonato ficaram com medo e muitos deles começaram a se esconder do temível Deadpool. Mas os Vingadores precisavam agir. O Jarvis, ele entra desesperado na sala dizendo que o Dr. Hank Pym, o Homem-Formiga, havia desaparecido e que o seu suprimento de partículas Pym acabou sendo roubado. O Logan percebe que o próximo alvo do Deadpool eram os Vingadores. O Deadpool, ele joga várias partículas Pym na sala dos Vingadores, faz crescer toda a torre, causando um estrago gigante, matando vários deles no local. Luke Cage e Thor eram os únicos que sobreviveram a esse ataque, e agora Deadpool tinha que lidar com eles. Luke Cage se levanta dos destroços, pronto pra enfiar o cacete no insano do Deadpool. Ele iria precisar mais do que isso pra derrubar alguém com uma pele inquebrável, né? Mas o Deadpool, ele tava a um passo na frente de todos. Ele já tinha tudo planejado. Ele colocou uma substância no café dos Vingadores. Eu acho que era veneno, né? Não fica bem claro o que foi que ele colocou, mas isso foi o suficiente para derrubar o Luke Cage. O Thor aparece bolado, pé da vida mesmo, e joga o Mjolnir em direção do Deadpool, mas ele desvia e joga as partículas Pym no martelo, e ao retornar para as mãos de Thor, o deus do trovão acaba sendo derrotado com sua própria arma. Deadpool tem uma visão diferente do mundo agora, galera. Ele descobriu a verdade. Pô, ele se sente mal por seus antigos companheiros, porque eles não entendem o que ele entende agora. O Deadpool acabou de matar os maiores heróis da Terra, mas faltava mais um da equipe. E eu tô falando dele, do Gigante Esmeralda, o incrível Hulk. Pô, e não foi molezinha derrotar o Hulk não, galera. Deadpool, em várias tentativas, ele foi destroçado por ele. Até que o Hulk, né, ele cansou e voltou pra sua forma de Bruce Banner. E do nada, o Hulk, ele resolveu tirar uma soneca, né? Do nada. Daí o Deadpool aproveitou o cochilinho dele e matou o Bruce Banner e o Hulk. Pô, que vacilo, meu irmão. Como é que ele se cansa de lutar? Quarteto Fantástico, Vingadores, Homem-Aranha, Hulk. Deadpool cancelou o CPF de toda essa galera aí. Ele tava indo bem por enquanto. Em uma casa bem longe dali, vemos algumas pessoas se reunindo por uma causa maior. Essas pessoas estavam ali porque tinham acabado de perder algum membro, algum ente querido, que era um super-herói que foi morto pelo Deadpool. A tia May, que perdeu seu sobrinho Peter, reuniu todos ali, e juntos eles juntaram seus bens mais valiosos, como joias e essas coisas, né, pra contratar alguém que poderia realmente acabar com o Deadpool. Mas quem é esse sujeito? E eles contrataram ele, o treinador, o Taskmaster. Agora o treinador tá na cola dele. O Deadpool, ele tá deixando uma pilha de cadáveres por onde passa, então não foi difícil do treinador localizar ele. O Venom foi pro Beleléu, Duende Verde, coitado, foi esmagado. O Deadpool agora foi atrás dos X-Men e do Professor Xavier, os responsáveis por terem colocado ele naquele asilo. Num galpão escondido, o Xavier acaba de acordar preso em uma cadeira. Ele já foi capturado. Ele pergunta pro Wade por que ele tava fazendo tudo aquilo. Ele já havia matado muitos, mas o Deadpool não tava pra conversa. O plano dele era pegar o Xavier e levar ele para um local cheio de armadilhas para que ele possa chamar as equipes X-Men através de sua telepatia, na intenção de fazer os grupos caírem nessas armações. E eles vão caindo um por um, né? O Ciclope, a Emma Frost, a Fada, o Mercúrio, o Colossus, o Gambit. Meio que ele faz um discurso de vilão pro Professor Xavier. Ele diz que descobriu a verdade, que ele vê o mundo de uma forma completamente diferente agora, e que todos achavam que ele era só mais um louco. Mas agora ele tem razão, pessoal. Mas só depois que o homem psíquico mexeu com sua mente, ele pôde ver as coisas com clareza, como elas realmente são. Xavier viu que aquilo era um caso perdido, então ele tenta desligar a mente do Deadpool. Pô, o velhote não aguentou a pressão, né? Ao entrar na mente do Deadpool para tentar desligá-lo, ele acaba morrendo de morte cerebral. Depois de matar o Xavier, Wade observa os outros X-Men prestes a cair.
Magneto foi preso numa espécie de cabine e foi derretido com ácido. A garota fantasma ficou presa nos espelhos e vai ficar lá durante a eternidade, confinada até morrer completamente. O Wolverine aparece e, bom, ele sobreviveu na Torre dos Vingadores. Numa sala, ele acaba percebendo a presença do vilão Arcade, que é um vilão dos X-Men. Esse cara aqui, galera, ele gosta de construir parques mortais. É um vilão criador, mas ele estava sendo mantido preso e obrigado a construir armadilhas pro Deadpool. O Logan pensa que eles estão trabalhando juntos, mas não, o Deadpool ele trabalha sozinho. Do nada uma plataforma se abre e Logan consegue ver a X-23, a sua filha, e o Daken. Eles estavam presos a uma armadilha mortal com um lança-chamas. Assim que o fator de cura deles agisse, o computador era programado automaticamente para liberar as chamas em seus corpos, deixando eles presos, sofrendo até não sei lá quando. O Deadpool aparece com a pele do Fera. E agora é Deadpool versus Wolverine, agora é pra valer. Pro azar do Logan, o Deadpool agora ele tem uma espada samurai de Carbonadium, que é um metal no universo Marvel, né, que pode causar grandes estragos a personagens com fator de cura. Será que ninguém pensou nisso pra deter o próprio Deadpool, pô? Wade fala que o motivo do Logan sempre morrer, sobreviver e voltar à vida não é graças ao seu fator de cura incomparável, mas sim por causa da popularidade que o personagem faz, porque o Wolverine é muito popular. O Deadpool ele descobriu a verdade. Ele tava no mundo de quadrinhos, controlado pra viver histórias de seus criadores, destinado à grandeza ou à derrota, mas ele não quer mais viver assim. Ele mata o Deadpool de uma vez por todas com a espada cortando a sua cabeça. E do outro lado, o treinador faz uma visita ao Sancto de Santoro, para ver o que o Deadpool foi fazer lá. E é claro que o Mago Supremo já estava morto, né, quando ele chegou lá. Já foi de comes e bebes. Ele percebeu que a biblioteca estava revirada e lá o Deadpool foi meio que buscar respostas. Ele queria entender melhor o que estava acontecendo, o que a voz em sua cabeça queria dizer. Ele estava indo para um local no espaço e no tempo, para a junção de todas as realidades. O treinador agora, ele tem uma pista para onde o Deadpool está indo. Pô, o negócio começou a ficar sério, viu? A cidade toda estava em choque, galera. Os super-heróis, os vilões restantes, todos eles participaram de um pacto suicida. Todo mundo tava se suicidando, os Super Series, se jogando de prédios, matando uns aos outros. O Deadpool fez isso, mas havia outra figura que ainda não tinha se entregado ao medo. Outro personagem super overpower, que não se rendia a ninguém. Em cima de um prédio, Frank Castle, o Justiceiro, o matador de vagabundo, tava lá mirando nos tumultos com sua sniper. Ele enxerga uma figura semelhante ao Deadpool e acaba batendo seu alvo, correndo até lá pensando que tinha pegado o mercenário tagarela. Mas na verdade era uma armadilha. A figura do Deadpool era na verdade um boneco e ele é surpreendido pelo verdadeiro Deadpool atrás dele. O Frank Castle preferiu se matar atirando na própria cabeça, ao invés de ser morto pelo Wade Wilson. Depois de causar um grande massacre na Terra, o Deadpool agora tem brinquedos maiores para lidar. Galactus, Thanos, Surfista Prateado, Tropa Nova, Ego, todos os outros seres cósmicos da Marvel foram mortos por ele também. Como ele fez isso? Não sei. Depois disso, ele volta pra Terra. O treinador aparece em um pântano, seguindo os rastros do Deadpool. E agora, pessoal, vai começar o X1 final, a luta final. Deadpool versus treinador. Em um diálogo bem reflexivo entre os dois, o Deadpool começa a relembrar do porquê dele tá fazendo isso tudo. Ele entende que essa é a luta final. E faz sentido, né, o seu último oponente ser o treinador, já que ele tava representando naquele momento, galera, todo o universo Marvel em uma só pessoa, porque ele já havia copiado o estilo de luta de vários heróis, anti-heróis e vilões. Então o Taskmaster, ele usa toda a sua habilidade para matar o Deadpool, e a luta entre eles começa a pegar fogo. O Wade agora conseguiu entender de verdade, e eles não estavam naquele pântano à toa. Ele conseguiu ver além do pântano, além das histórias, além das quatro paredes. Todas as mortes sem sentido, ressuscitar só para serem mortos novamente, as guerras secretas, as invasões secretas, a jornada dos heróis sobre a dor. Ele descobriu a verdade. Esse mundo é uma mentira e todos são apenas fantoches na mão de seus criadores. Acontece, galera, que esse pântano, na verdade, é um local místico conhecido como o Nexus. O Nexo de todas as realidades, que é um portal interdimensional que dá acesso a vários lugares no multiverso. É basicamente uma conexão viva entre todas as realidades que compõem o universo Marvel, galera. A luta continua, mas o treinador acaba sendo pego e morto pelo Homem-Coisa, que interferiu na luta. Esse Homem-Coisa, galera, pra quem não sabe, ele já foi um humano e acabou se transformando em um monstro. Agora o Homem-Coisa, ele é o guardião do Nexus, de todas as realidades da Marvel. O Deadpool fica pé da vida com esse tal de Homem-Coisa, mas ele não tem culpa disso, galera. Afinal, ele foi programado pelos criadores para fazer isso. Eles criaram seu guardião,
mas o Deadpool tava ali pra libertá-lo. Mas pra isso, o Homem-Coisa tinha que abrir a porta. Então ele entendeu o que o Deadpool queria fazer de verdade e acabou se sacrificando, porque o seu corpo, né, ele era a chave pra abrir a passagem. O Deadpool então entra no portal e viaja por esse espaço procurando o centro da existência de tudo, de onde surgem as ideias para as histórias. Com a voz em sua cabeça, ele acaba parando numa sala de conferência da Marvel. Sim, galera, ele foi pro mundo real e percebe que um grupo de escritores e desenhistas de quadrinhos estavam reunidos em uma sala para decidir o fim dessa história em quadrinhos. O Deadpool achou os criadores de tudo, os responsáveis por todo o sofrimento, por todas as histórias destinadas. E agora ele tá prestes a começar o massacre naquela sala. E a HQ termina assim, galera, com o Deadpool quebrando a quarta parede, dizendo que vai te encontrar em breve. Ele vai te pegar muito em breve. Lá ele. E essa, pessoal, é a história do dia em que o Deadpool ele descobriu a verdade, né, de que ele vivia no mundo dos quadrinhos. E por isso, ele decidiu massacrar todo o universo Marvel.